Muito boa tarde, está no ar o Donos da Bola desta terça-feira, véspera de decisão para a dupla Grenal na Copa do Brasil. E estes são os destaques do programa de hoje. Para enfrentar o Atlético Paranaense, o Grêmio segue com uma dúvida no meio de campo. Superar a ausência de Maicon e Everton virou uma obrigação do time para chegar na final da Copa do Brasil. O Grêmio embarca daqui a pouquinho aqui no Aeroporto Internacional Salgado Filho rumo a Curitiba, onde vai buscar amanhã uma vaga na finalíssima da Copa do Brasil. Técnico Odair Hellmann tem uma dúvida no ataque. Quem será o companheiro de Guerreiro na busca do Inter para garantir classificação na final da Copa do Brasil? Ainda tem bate-papo exclusivo com Maicon, meio-campista do Tricolor. Está sendo uma semana assim, muito positiva, né? Até pela vitória que a gente teve diante do Palmeiras, um adversário muito qualificado. E as lembranças da torcida colorada, que está a 3 jogos de conquistar a Copa do Brasil. Tudo isso nesta terça-feira, aqui no Donos da Bola. E é claro que nós queremos a sua participação. Mande seu vídeo, sua mensagem para o nosso WhatsApp, 519-9224-1220. Você acompanha a gente aqui no Donos da Bola também no Facebook e no YouTube. Acesse Donos da Bola RS. E daqui a pouco, ele, Galato, será o nosso convidado. Tá aqui já na tela, mas daqui a pouquinho eu vou falar com ele, tá conectado com a gente, mandar um salve aí pro Galato, ele que foi herói na Batalha dos Aflitos lá em 2005 e que também jogou no Furacão. Mas isso tudo daqui a pouquinho no Donos da Bola, porque antes eu vou até o Aeroporto Salgado Filho, onde está o repórter Taigor Janke. Tá ali, já tá preparado para chegar com mais informações, né, do treino do Grêmio, Tricolor que já tá pronto para esse duelo contra o Atlético Paranaense, hein, Taigor? Boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando aqui na tela da Band no Donos da Bola. Delegação gremista embarcou agora há pouquinho aqui no Aeroporto Internacional Salgado Filho, rumo a Curitiba. Jogo de amanhã, 7 horas da noite, onde o Grêmio pode até perder por 1-0, que ainda assim se classifica para a grande final da Copa do Brasil. A grande dúvida que existia a respeito da delegação gremista que viaja para Curitiba girava em torno do volante Maicon, que se recupera de uma lesão na panturrilha esquerda. Ele não participou das últimas atividades, inclusive do treinamento de hoje pela manhã, que a gente pôde acompanhar uma segunda parte no CT Presidente Luiz Carvalho. O Maicon não esteve presente, mas viajou, está concentrado e ainda está em processo de recuperação. É possível sim que ele possa atuar amanhã contra o Atlético Paranaense. Outra dúvida girou hoje pela manhã também em torno do zagueiro argentino Walter Kahneman, porque ele também não participou dessa segunda parte da atividade hoje no CT Presidente Luiz Carvalho, onde o técnico Renato comandou um treino recreativo. O Kahneman ficou de fora, mas foi apenas uma preservação. Hoje passou normalmente aqui no aeroporto e também vai para o jogo amanhã em Curitiba. A gente passa rapidamente então o provável Grêmio, que tem o goleiro Paulo Vitor, Léo Gomes, Jeromel, Kahneman e Bruno Cortez. Meio campo com essa dúvida, se não jogar o Maicon, pode jogar o Rômulo ao lado do Matheus Henrique, Jean-Pierre, Alisson, André e também o PP, já que o Everton Cebolinha ele está suspenso. Delegação sai aqui de Porto Alegre, decola rumo a Curitiba, 1h da tarde. Chega na capital paranaense e aí a partir de amanhã tudo é preparação visando o confronto das 7 horas da noite, Grêmio Atlético Paranaense, decisão lá na Arena da Baixada. Gabriel. Valeu aí, valeu ao Taigor Janke. Tem enquete no nosso Twitter, acesse @DonosDaBolaRS e participe. A gente viu o capitão Maicon embarcando, mas ele segue como dúvida. Quem deve ser o substituto caso o Maicon não atue? Rômulo, Michel ou Tassiano? Quem deverá ser o titular? Participe lá no nosso Twitter, @DonosDaBolaRS. Mas agora eu vou com ele, já chamei, vocês já viram. Ele estava ali conectado, já esperando. Galato, grande prazer ter você aqui com a gente, Galato. Tudo tranquilo? Uma boa tarde aí. Obrigado por estar a gente aqui com o Donos da Bola. Boa tarde, prazer imenso estar com vocês através da tecnologia de Skype, mas é um prazer imenso poder falar com vocês e participar. O prazer é todo nosso, Galato, mas vamos começar a falar sobre esse grande duelo, né? Você até hoje é lembrado, né, pela luta lá em 2005 na Batalha dos Aflitos, mas esse é um jogo especial para você que jogou nas duas equipes, Galato? Sem dúvida, sou gremista, né? Nasci no Grêmio ali, e depois que o primeiro clube quando eu saí do Grêmio foi o Atlético Paranaense, clube que eu tenho bastante carinho também.
Foi 2 anos que eu vivi lá na cidade de Curitiba, jogando no Atlético, muito bons para mim, profissionalmente. Depois de lá, segui para a Europa. Então, é um carinho especial, mas sempre, com certeza, a torcida maior sempre será do Grêmio, porque é o clube aí que a gente torce desde criança, então não tem como, né? É verdade, sabe que a gente vai falar daqui a pouco. Ontem se comemorava 30 anos da conquista da primeira Copa do Brasil da equipe do Grêmio. Você, como torcedor gremista, tem alguma memória especial de Copa do Brasil, já que a gente está falando desse grande jogo que a gente vai ter amanhã? Eu tenho aquela do gol do Nildo, né? Acho que foi em 94, né? Isso. Se não me engano. Eu estava no Estádio Olímpico, fui com meu pai. Eu me lembro que a gente foi um dos primeiros a entrar no Olímpico. E logo no início o Nildo fez o gol de cabeça. E aquilo ali marcou muito para mim, porque foi o primeiro título que eu vi o Grêmio no estádio, né? Então marcou para mim aquela Copa ali que eu me lembro, faltavam uns 5, 6 minutos para terminar, tinha uma falta perigosa pro Ceará bater e chutaram para fora, e aí eu já tava com uma faixa de campeão na mão. Daí eu disse pro pai, pai, deu sorte. Então para mim marcou porque foi o primeiro título, né, que eu vi o Grêmio ganhar dentro do estádio. Agora, me tira uma dúvida, viu, Galato? Você como goleiro e vendo o jogo quase todo ali na parte de trás, é claro, junto com a defesa, o Grêmio em mata-mata é uma coisa assim que a gente vê no mata-mata, a torcida não por acaso chama de mortal, né? Como é que você vê tudo isso? No mata-mata o Grêmio parece que cresce sempre mais, é o que vem acontecendo nesse ano, no Brasileiro não tem estado tão bem, mas no mata-mata tem crescido. Como é que você vê essa aura do Grêmio nos mata-matas? Olha, como torcedor, né, hoje vendo como do lado de fora, né, torcedor, fico muito feliz pelo Grêmio ser um time copeiro, né, e é fundamental a decisão, o apoio da torcida. Então, acho que quando é um mata-mata, o Grêmio joga com o regulamento, sabe da estratégia que deve ser usada, a torcida vai no estádio. O Grêmio fez um bom placar agora na Copa do Brasil, jogando em casa, amanhã joga fora, mas tem o resultado que favorece, né, que já está levando na bagagem 2 gols, e isso aí se constrói com o passar dos anos, passar dos jogos, né, dos treinadores, das competições que o Grêmio elege aí para ser a principal do ano. Então entra tudo uma questão de trabalho, de estratégia, de diretoria, comissão, e com o passar dos anos aí o Grêmio muito copeiro, muito competitivo, jogadores que eu vejo aí se entregam com corpo e alma dentro do campo, isso que faz a diferença do Grêmio levar o nome aí de imortal e estar nessas competições. Pra gente já ir se despedindo, falando sobre goleiros, o Paulo Vitor, ele trouxe uma apreensão, né, no jogo contra a equipe do Palmeiras. Como é que você está vendo a temporada do Paulo Vitor? Tem o Júlio César também brigando com ele. Como é que você tem visto tudo isso, Galato? São 2 bons goleiros, né? Eu acho que errar, falhar, isso faz parte da vida do goleiro, não tem como. O que vai se diferenciar será a sua reação no lance seguinte, né? E eu vejo que o Paulo Vitor vem segurando, foi aí essencial na disputa de pênaltis aí na decisão do Gauchão, no Grenal, e vem fazendo bons jogos. O Júlio César também, eu acho que é um goleiro que, se o Grêmio precisar aí entrar no lugar do Paulo Vitor, está preparado. E torcer, vejo uma disputa boa, e eu quero que o que tiver ali dentro seja o melhor, porque daí com certeza o Grêmio vai ter um resultado positivo. Palpite para o jogo de amanhã, essa eu quero saber. Quanto é que você acha que vai ser o jogo, Galato? Eu acho que vai ser 1-1. Grêmio classificado e aí na final da Copa do Brasil. Galato, deixa eu dar um valeu, agradecer aí você junto com a gente aqui do Donos da Bola. Abração, viu? Valeu. Eu que agradeço aí sempre, precisar à tua disposição. Abraço a todos aí. Valeu. Aí o Galato conversando com a gente. 1-1, o Grêmio está classificado. Afinal, venceu por 2-0 na partida de ida. E você, torcedor colorado, não saia daí, porque daqui a pouquinho, aqui no Donos da Bola, todas as informações do time do técnico Odair Hellmann, que busca chegar à sua 3ª final de Copa do Brasil na história e só precisa de um empate contra o Cruzeiro para isso. Será que Nico Lopes de titular ou Rafael Sobis? Já o Marcelo Salzano ajuda a elucidar estas dúvidas. E o Maicon, hein? Será que o antigo capitão tricolor vai jogar? Amanhã contra o Atlético Paranaense em Curitiba, ele é dúvida. E se não jogar, quem vai jogar? Tente responder essa pra gente, Matheus Dávila. Um capitão fora de combate. Maicon deverá ser ausência no time que entra em campo contra o Atlético nesta quarta-feira e deixa Renato com um problema em mãos.
Eleger o substituto não será tarefa simples para o treinador. Primeiro porque os dois candidatos não facilitam a escolha. Rômulo é o favorito. Teve boa atuação contra o Palmeiras na Libertadores quando substituiu o próprio Maicon machucado. Jogador que chegou nesta temporada e, sob o comando do Renato, tem readquirido bom futebol e sabe muito bem o que precisa ser feito para estar na final da Copa do Brasil. É uma coisa que o professor Renato nos cobra muito, que é foco e concentração, né? Tá concentrado, focado. E eu acho que nesses jogos a gente sempre dá um algo a mais, sempre a concentração é muito maior. Só que quem concorre com ele é Michel, volante que por muito tempo esteve no departamento médico e que agora quer recuperar o seu espaço. E por mais que o Grêmio tenha uma vantagem de 2 gols na eliminatória, ele não quer saber de brincadeiras por aqui. Pezinho no chão, jogo a jogo, a gente tem a decisão da Copa do Brasil amanhã e não tem nada definido ainda. Renato tem muito o que conversar e pensar, porque além de Maicon, que está praticamente fora do jogo, Everton é desfalque certo. Levou o 3º cartão amarelo e não viaja para Curitiba para jogar. Por isso, superar o adversário Furacão e também os desfalques virou a obrigação do Grêmio para estar na final da Copa do Brasil. O Renato sempre deixa bem claro, não tem titular e reserva no nosso time. Temos um grupo muito forte, que sem dúvida onde quem o Renato precisar vai entrar, vai dar seu melhor, como foi em São Paulo. Seja como for ou com quem for, os escolhidos para entrar em campo em Curitiba só possuem uma única missão: recolocar o Grêmio na final, para que essa festa, feita em 2016, possa ser realizada em setembro de 2019. E falando do Maicon, né, o volante do Grêmio, ele conversou de maneira exclusiva com Marcelo Rosenberg, uma entrevista muito legal. Quer conferir? Bora lá. Queria que você falasse sobre essa semana, né, maravilhosa, né, o Grêmio conquistando essa classificação sobre o Palmeiras no Pacaembu, tendo que reverter inicialmente uma desvantagem de 1-0, depois outro 1-0, né, já que o Palmeiras saiu vencendo. O que passou pela cabeça de vocês quando o Palmeiras abriu a contagem? Foi uma semana, está sendo uma semana assim, muito positiva, né, até pela vitória que a gente teve diante do Palmeiras, um adversário muito qualificado. Né, depois de ter perdido o primeiro jogo em casa, você sair perdendo no segundo jogo também, conseguir uma virada. Né, isso mostra a força do grupo, a tradição da nossa equipe nessa competição. Né, nosso 3º ano seguido aí, chegando na semifinal. 2017 conquistamos, né, a Libertadores, estamos em busca dela novamente. Você não quer falar muito, né, sobre o duelo contra o Flamengo, mas eu vou fazer uma pergunta mais abrangente em relação à Libertadores. Até porque em 2017, na conquista do título, você não pôde participar das partidas finais. Para você, esse ano, quer dizer, por conta daquela situação, tem um sabor diferente? Quer dizer, você está querendo ainda mais poder participar e poder conquistar esse título dentro de campo, algo que você não conquistou, pelo menos nas partidas finais, 2 anos atrás? Sem dúvida, né? Na Libertadores que a gente conquistou, eu tive que operar o tendão de Aquiles, então isso me prejudicou bastante. Né? Mas eu acho que o mais importante foi o clube ter a conquista. Isso, independente de eu estar jogando ou não, isso fica marcado. Eu joguei 2 jogos, se eu não me engano, e fui campeão igual. Eu acho que vai ficar na história do clube. Ano passado eu joguei todos os jogos da Libertadores também e a gente foi até a semifinal, né, por uns detalhezinhos aí que a gente sabe. A gente não foi para mais uma final. Esse ano estamos na semifinal novamente. Joguei todos os jogos também. Eu vou procurar aí fazer o meu melhor junto com meus companheiros, né, para que, se Deus quiser, a gente possa chegar aí a mais uma final. A gente sabe que o Flamengo é um adversário muito qualificado, difícil, mas que nós temos condições de jogar de igual para igual. Agora o Renato, né, o treinador do Grêmio, protege demais os jogadores, não só agora no Grêmio, mas em todos os outros clubes pelos quais ele passou. Eu queria que você falasse qual o segredo do Renato, né? Até porque o Renato, se a gente for parar para analisar como jogador, ele pregava exatamente o contrário do que ele passa hoje para vocês, embora tenha sido um dos principais jogadores da história do futebol brasileiro. Chegava tarde na concentração e outras coisas que não vale a pena a gente dizer agora, mas evidentemente que aconteceram e o Renato fala disso abertamente. Qual que é o segredo dele, assim, para ele ser um cara que conquista tanto os grupos que ele comanda? Talvez... por ele ter tido a carreira que ele teve, vitoriosa, mas também com todas essas coisas, ele entender
e poder passar para a gente, que não é sempre que tem que ser assim, né? Na maioria das vezes não, né? Então ele é um cara que conversa muito com todos nós, independente se o jogador tem 30, 40, como o Léo Moura tem, ou se tem 20, 21, igual o Matheus Henrique, o Jean, os meninos que ele sobe da categoria de base, né? Eu acho que isso é o mais importante, é ele ter o diálogo com a gente, passar a experiência que ele já teve como jogador, que ele tem como treinador e mais ainda como o cara vitorioso que ele foi, né? Ele chegou aqui no clube em 2016, a gente vivia um momento muito ruim e a primeira coisa que ele falou que era para a gente se concentrar, só procurar jogar futebol, que as coisas de fora ele ia acalmar e fazer com que a gente pudesse voltar a jogar o futebol que a gente já sabia, né? Que a gente vinha fazendo bons jogos e de uma hora para outra as coisas começaram a desandar, né? E ele, com a experiência dele, por ser ídolo no clube, conseguiu apaziguar algumas coisas, dar tranquilidade para a gente, achar um esquema ideal e começar a arrancada para as conquistas que a gente teve. Bate-papo exclusivo do Marcelo Rosenberg com o Maicon, ex-capitão da equipe do Grêmio. Eu tô com a bola aqui, vocês estão vendo, porque o Inter tem boa vantagem contra o Cruzeiro, né? Um empate já serve para o Colorado chegar à final da Copa do Brasil. Mas nada de pensar em se defender, tem que ficar com a bola. E quem traz a matéria é Marcelo Salzano. Vitória em pleno Mineirão. Este gol aí marcado por Edenilson fez o Inter adquirir vantagem contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. Um empate basta para chegar na grande final. Sendo assim, jogar com o regulamento embaixo do braço? Que nada. A gente tem que trabalhar, ter tranquilidade, mas não administrar esse resultado. A gente tem que jogar em casa junto com o nosso torcedor. E lógico que a gente tem um resultado bom, né? Mas a gente tem que atacar. Atacar para evitar maiores problemas. Opções não faltam no setor ofensivo do Inter. Até aqui, 6 gols na competição em 5 jogos. Nico Lopes ou Rafael Sobis? Esta é a principal dúvida do técnico Odair Hellmann para esta quarta-feira. Guerreiro está garantido. E o peruano será mais uma vez peça fundamental para o time no jogo contra o Cruzeiro no Beira-Rio, partida de volta das semifinais da Copa do Brasil. O centroavante é o artilheiro do time no Estádio Colorado até aqui na temporada, 9 gols. Sobre o companheiro de ataque do peruano, todos prontos para ajudar. Todo mundo conhece o Sobis, o Nico, né? Que fez uma boa partida. Então acredito que quem for jogar ali vai representar bem o Inter, cada um com suas características. Então é o professor, né, que vai definir ali o jeito e a gente tem que acatar as ordens e fazer um bom jogo, que é o mais importante. Importante no último sábado foi o fato de Nico Lopes voltar a balançar as redes após um jejum de 24 partidas sem marcar. Uma ausência confirmada, Wellington Silva. Uma investigação de um suposto caso de manipulação de resultados na Espanha, no jogo Levante Zaragoza, em 2011 pelo campeonato local, fez o atacante viajar à Europa para prestar depoimento sobre o episódio. Foco total em mais uma partida importante. Não podemos deixar passar essa oportunidade, é como se fosse o último jogo, a última bola. Então é encarar assim, encarar como se fosse uma final, para sim classificar e chegar nessa sonhada decisão. Chegar na decisão, o objetivo do Inter para voltar a conquistar um título que não vem desde 1992. E o empate, quem sabe, já garante o Inter na decisão da Copa do Brasil de 2019. 1992, o Marcelo Salzano estava lembrando ela ainda. Mas agora eu vou até a central, onde está ela, Mauri Dornelles. Tudo bem, Mauri? Boa tarde. Tudo bem, Gabriel? Boa tarde.
Como o Marcelo Salzano falou ali anteriormente, o atacante do Inter está fora do confronto contra o Cruzeiro pela semifinal da Copa do Brasil. Ele está envolvido em uma das investigações do Ministério Público da Espanha, de Valência, num suposto caso de manipulação de resultados na partida entre Levante e Saragossa em 2011. O Wellington Silva atuou apenas por 11 minutos naquele jogo. O duelo terminou com a vitória do Saragossa, que salvou o clube do rebaixamento naquela temporada. Segundo o Ministério Público, o clube teria desembolsado cerca de 3,5 milhões de reais para persuadir os jogadores do Levante a entregarem o resultado. O Wellington Silva afirmou não saber do esquema e já está na Espanha para prestar depoimento, assim como todos os jogadores que estavam no Levante naquela época. Essa seriedade aí é porque tá falando mal de mim, não sabia não, né? Que vai na próxima sexta-feira, né? Tu acha que eu faria isso? Nunca! Jamais, não é de mim fazer esse tipo de coisa. Eu tenho quase certeza que aconteceu, mas depois eu volto lá com a Mauri Dornelles, porque eu tenho que ir até o aeroporto. Não eu vou contar Igor Jank, porque para trazer mais informações da equipe do Grêmio, tá pronto, já embarcou. Traz mais destaques pra gente, tá, Igor? Você e toda a audiência da Band está convidada a vir até aqui ao Aeroporto Salgado Filho agora, Gabriel, onde agora há pouco a gente acompanhou o embarque da delegação gremista que enfrenta amanhã a equipe do Curitiba. Maicon e Kahneman, que não participaram da atividade hoje pela manhã, da segunda parte da atividade hoje pela manhã, viajaram. Maicon é uma dúvida ainda. O Kahneman, ele deve ir para o jogo sem maiores problemas. E quem falou hoje lá no CT Presidente Luiz Carvalho foi o goleiro Paulo Vitor. E ele falou exatamente sobre as ausências nas últimas atividades destes jogadores. O Kahneman e também o Maicon. Você confere agora o que falou o goleiro tricolor. Todos os jogadores à disposição. A gente sabe que no dia a dia a gente tem os nossos trabalhos internos, alguns vão para recuperação, outros vão para campo. A gente sabe que a nossa rotina é uma rotina bastante que exige bastante do atleta, então às vezes um tem que recuperar um pouco mais. Então por isso que às vezes da segunda parte ele não estava presente. Jogo importante esse do Grêmio contra o Atlético Paranaense. Agora, Mauri, o Alisson, ele relembrou um jogo que para mim não foi muito legal, foi a virada do Barcelona para cima do Liverpool, mas por que ele relembrou esse jogo, Mauri? Gabriel, o Alisson lembrou da situação do Barcelona na última Liga dos Campeões da Europa. O time espanhol chegou a vencer o jogo de ida contra o Liverpool por 3-0, mas depois foi eliminado. E confere só o que o Alisson falou. Não adianta nada a gente falar que a gente já está na final. Temos ali mais 90 minutos, já vimos a prova disso. Você vê um Barcelona da vida, um dos melhores times do mundo, ganhou de 3-0 e chega na Inglaterra e me perde a classificação. Então não dá para se falar se você está classificado ou não. Então temos mais 90 minutos, a gente vê isso toda hora no futebol. Você tem que estar bastante concentrado, bastante focado. O Renato sempre fica batendo nessa tecla com a gente e realmente é verdade, né? Você tem que focar naquilo que você quer. Nós queremos muito a final, assim como eles também querem, mas que a gente possa estar focado, esquecer a vantagem que nós fizemos aqui, porque não adianta nada fazer uma grande partida aqui, chegar lá e perder a classificação. Nós deixamos de fora falar, dentro de nós aqui, os pés no chão, trabalhando com humildade, respeitando a grande equipe com o Atlético Paranaense, para que a gente possa chegar lá e sim, depois do jogo, poder assim falar se a gente está classificado ou não. Situação que eu acho particularmente que não vai acontecer com o Grêmio, que aconteceu na Liga dos Campeões do ano passado, mas quero falar do Internacional porque faltam 3 jogos para o torcedor colorado comemorar uma conquista nacional, algo que não acontece desde 1992. E o Yuri Falcão relembra pra gente as finais que o Internacional disputou na competição. Para contar o primeiro capítulo da história do Inter em finais de Copa do Brasil, viajamos no tempo e voltamos a 1992, ano da conquista do então inédito Ouro Olímpico do Brasil no vôlei. No mesmo ano, nasceu um dos maiores jogadores do futebol brasileiro. A política brasileira vivia um momento conturbado. Para os colorados, 1992 marca o fim de um jejum de quase 3 anos sem conquistar um título nacional. Com o Beira-Rio lotado, Célio Silva marcou de pênalti o gol que deu o título da Copa do Brasil para o Inter diante do Fluminense. Vocês estão vendo aquela faixa lá atrás lá, campeão da Copa do Brasil de 92. Pois é, eu estava lá. Sou Daniel Franco, lateral esquerdo do Inter, da Copa do Brasil de 92. Um título importante para o Colorado, importante para nós atletas, e que depois de muito tempo o Internacional voltou a conquistar um título a nível nacional. O segundo capítulo não traz boas recordações aos colorados.
17 anos depois, o Inter voltou a decidir uma Copa do Brasil. Em 2009, o todo-poderoso Corinthians de Ronaldo e companhia levou a melhor. Vitória por 2-0 no primeiro jogo e empate em 2-2 no estádio Beira-Rio. Muita coisa aconteceu desde a última vez que o Inter decidiu a Copa do Brasil. Entre momentos inesquecíveis e lembranças para apagar da memória, o Colorado agora quer voltar à final depois de 10 anos para buscar o bicampeonato. O terceiro capítulo colorado em decisões de Copa do Brasil está prestes a ser escrito. Uma oportunidade única para que os jogadores de hoje sejam reverenciados como ídolos no futuro. E quem tem datas para comemorar também, Mauri, é o Grêmio, né? 30 anos da conquista da Copa do Brasil em 89? É isso mesmo, Gabriel. E se o Inter está a 3 jogos de conquistar a Copa do Brasil pela segunda vez em sua história, o Grêmio também busca essa glória, mas pela 6ª vez. Ontem, o tricolor comemorou os 30 anos da conquista de sua primeira Copa do Brasil em 1989. Inclusive, era a primeira edição da competição mais democrática do país. O Grêmio era treinado por Cláudio Duarte, o nosso Claudião, e tinha Mazzaropi no gol, Alfinete, Luiz Eduardo, Edinho e Elcio, Jandir, Lino, Cuca e Assis. Na frente, Nando e Paulo Egídio. Obrigado aí a Mauro Dornelles. E da Série A da Copa do Brasil vai para a Série C. Na terceira divisão, o Juventude ele empatou, né, com o Imperatriz nas quartas de final da competição, jogando lá no Maranhão em 0-0. Quem vencer o jogo da volta garante vaga à Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Força ao Juventude! E daqui a pouquinho você fica ligado com a gente porque está chegando o pessoal do Toque de Bola para a gente debater muito sobre futebol. A gente já volta. Estamos de volta com o Donos da Bola e agora com o Toque de Bola. Como é que é, Bajé? A gente faz assim, ajudar um soquinho? Tudo bem, Gabriel? É melhor, né? Tudo mais bem? fácil, tudo tranquilo? Já me acostumei contigo, já até esqueci a mão da Cris. Já esqueceu a Cris? Ah, tá bom, então. Quem está aqui com a gente hoje? Cláudio Duarte, Marcelo Rospide, sempre bom ter aqui. Enfim, um treinador na bancada, né? Ah, é verdade. Que não é retranqueiro que nem o Claudião, né? Porra. No Claudião não era retranqueiro, ele era moderado, cauteloso. Vocês que falavam que ele era retranqueiro, Paulete, tudo bem, Paulete? Claudião era moderno. Ah, moderno. Claudião é o homem do pega-ratão. Era tá bem hoje, tá com Claudião, moral hoje, hein, Claudião? é o que os magrinhos hoje chamam de jogo reativo, né? Isso hoje, é verdade. Hoje os termos são modernos, hoje tu vai para as universidades, né? Então o termo é reativo, proativo. Na nossa era vai com tudo, meu. Que era marcar lá em se atacar vai com toda tudo, hora, né? Vai com tudo, entra dentro deles. Quem não precisa entrar dentro deles é o Grêmio contra o Atlético Paranaense, é uma vantagem boa, né, Bagé? 2-0, tá um pouco mais tranquilo. Tá um pouco mais tranquilo. O Atlético Paranaense tem alguns desfalques, né? O Grêmio também, o Grêmio não vai jogar com o Everton, provavelmente não joga com o Maicon, mas o Atlético tem alguns desfalques no sistema defensivo, principalmente. Vai jogar com a dupla de zaga reserva, isso tem um certo peso. Sem o Thiago Leno já, o né? Adriano, que chegou para jogar na lateral esquerda, não foi inscrito a tempo, então vai jogar o Márcio Azevedo. Mas aí um titular que vinha atuando. O Jonathan tem um problema no joelho, talvez não jogue. Ou seja, o sistema defensivo inteiro está com problema. Praticamente desfalcado. Só que tem um detalhe, né? O Atlético Paranaense é um time que joga muito de forma ofensiva. E se a gente pegar do meio campo para frente, tem ali o Wellington, o Martins, aquele que, na minha opinião, não joga muita coisa, mas é um primeiro volante. Aí logo depois vem o Bruno Guimarães, que é o articulador, é o cara que dá é o ritmista do time do Atlético. Depois tu tem o Nicão, que por vezes encosta quase como um quarto homem de ataque. E aí depois tem Marco Ruben, que é um finalizador nato como o centralizado. O Rony, que é muito veloz pela esquerda, e o Cirino, também está jogando bem pela direita. É um time que sabe jogar no ataque. Só que dificilmente, tendo que fazer 2 gols, abrindo espaço para o Grêmio, não vai acabar sofrendo algum. Né? Agora, para a gente seguir nesse debate aqui com o pessoal participou da enquete, o torcedor. Era o seguinte, lá no nosso Twitter, @donosdabola_rs. Quem deve ser o titular caso o Maicon não atue? O Maicon embarcou, a gente já viu as imagens. Por enquanto, na nossa enquete, 38% dizem que o Michel, 35% dizem que o Tassiano e 27% dizem que o Rômulo. Ô, Paulo, a gente vê, por exemplo, o Rômulo foi titular contra o Palmeiras. Todo mundo tá errado aí, vai jogar o Rômulo. Tá todo mundo errado? Vai jogar o Rômulo. Não, então tem 27% que tá certo. 27% tá certo. Você acha que é o Rômulo? Concordo com o Paulete. Mais, vai preparar o Rômulo já para enfrentar na Libertadores do Flamengo. E tem um detalhe que eu acho que é importante, a gente estava comentando há pouco, o Claudião se referiu, o Rômulo, ele estava entrando numa situação de descrédito. Entrou contra o Palmeiras, acertou o time do Grêmio. Jogou uma grande partida, permitiu que o Matheus e o Jean-Pierre
fossem meio-campistas e não só volantes. E o time do Grêmio jogou muito bem com ele. É claro que nós estamos todos conjecturando, mas se eu tivesse que escalar, eu escalaria o Rômulo. Agora, eu acho que se o Michel tivesse a condição ideal, física e de ritmo de jogo, mas ele vem de uma longa parada, por isso eu acredito que o Rômulo jogue sim. E fico na torcida porque, como o Paulete bem citou, esse moço já estava sendo rotulado de diversas coisas não positivas e a entrada dele contra o Palmeiras ajudou e muito naquela grande façanha feita pelo Grêmio lá em São Paulo. Agora, professor Rospídio, a gente sabe que tem uma vantagem importante, né? 2-0, mas como é que se planeja um jogo como esse? Não vai ter o Everton, tem o PP. Como é que se planeja uma partida como essa onde se tem a vantagem? O Grêmio tem 2-0 para cima do Atlético já na ida. Não, eu acho que é um jogo que tem que ser bem estudado, é um jogo perigoso. A equipe, agora na rádio a gente falava, a equipe do Atlético é uma equipe muito veloz nas suas transições. Então, eu acho que dentro da característica do Grêmio, vai procurar um jogo onde, através da posse de bola, ele consiga manter a meia cancha mais repleta, assim, tirar os espaços desse processo de transição ofensiva do Atlético, tirar a velocidade do jogo, né? Mas, por outro lado, também o Atlético também tem que tomar alguns cuidados com o Grêmio, né? Eu até falei, é muito pior para o Atlético levar um gol cedo do que não fazer um gol cedo, né? Então, dentro dessa lógica do jogo aí, acho que vai ser um jogo bem estudado e o Grêmio deve manter o seu padrão que vem jogando. Eu acho que o jogo do Bahia na Copa do Brasil foi um jogo bem pontual para essa retomada desse padrão que o Grêmio até então no ano não estava conseguindo repetir, que é uma equipe sólida defensivamente, que se expõe muito pouco, que tem na posse de bola a sua maior qualidade e que, obviamente, nas situações ofensivas, sem o Everton, vai perder um pouco. Não é? Vai perder um pouco, que era o jogador de escape. Eu tinha, Rospídio, até uma ideia de que nos jogos contra o Palmeiras, o Grêmio já fosse jogar com um primeiro homem. Que no caso fosse o Michel, se ele tivesse recuperado, ou o Tassiano. Já no primeiro jogo, o Tassiano não, perdão, o Rômulo. Ou o Michel recuperado ou o Rômulo. Porque eu entendia que o jogo do Palmeiras era um jogo muito físico. Principalmente quando tem em campo o Felipe Melo, né? O Felipe Melo, ele ajuda muito em levar um pouco esse padrão dos volantes do Palmeiras, né? O Bruno Henrique também não é tão defensivo e tal. O jogo teve 20 faltas para o Palmeiras e 10 para o Grêmio. Então mostra o quanto o jogo é físico do Palmeiras. Por que eu pensava isso? Porque quando a gente olha o Grêmio jogando com o Maicon e o Matheus Henrique, o Maicon é um jogador, eu adoro o jogador do estilo do Maicon. Sabe, aquele passe em profundidade, é o carimbador o tempo inteiro, acho um jogador acima da média. Mas ele não tem mais aquela intensidade para uns 90 minutos da maneira que está sendo exigido. E com isso, sobrecarrega o Mateuzinho. O Mateuzinho corre com o pulmão dele dentro do corpo e com o pulmão do Maicon dentro da mochila. Eu imagino que colocando ali daqui a pouco um Rômulo, esse homem, ele vai dar uma condição de que o Mateuzinho se preocupe também em jogar. Porque o Matheus está meio sobrecarregado, pelo que eu tenho visto na marcação. Mas eu acho que a principal vantagem foi... Tu eleva a estatura também? Mas foi o que aconteceu após a entrada do Rômulo contra o Palmeiras. Quando ele vem para ser o centralizado, o volante de contenção, e traz o Jean-Pierre daquela suposta ligação do meio para frente, para vir trabalhar pelo lado direito, e os dois em linha, o Jean-Pierre e o Matheus, deram a sustentação que o setor defensivo precisava. Que é o que nós pedimos, né? Lembra, Paulete, da história lá do Pogba brasileiro? Põe esse menino a jogar de trás, pela qualidade que ele tem. Eu imagino que ele vai render muito mais. O Jean-Pierre, ele está muito mais para um segundo homem do que para um Luan. Agora, você, telespectador... Ele não pisa na área. O telespectador ouvinte pode mandar o recado lá no 51992010949. 51992... 010949. Eu tô pegando o ritmo como vocês falam. Tem que botar ritmo. Tem que botar o ritmo. Mas dentro dessa partida ainda, o PP pode ser o cara para, digamos assim, ele não vai fazer igual o Everton, mas ele é o cara para puxar esse contra-ataque do Grêmio, né? Eu imagino que o Renato tem muito, o Renato costuma usar o termo lá de aquilo que a gente usa no futebol como meritocracia, né? Ele põe lá sempre aqueles jogadores que naturalmente ele coloca no segundo tempo e dificilmente ele abre mão disso. Ele é o conservador em algumas coisas. E uma delas é sempre o PP no lugar do Everton.
O PP para começar quando o Everton começa no banco. O PP para começar quando o Everton não vai jogar. O PP não jogou, por exemplo, contra o São Paulo. Então eu acredito que o PP vá começar o jogo justamente para ser, de repente, essa válvula de escape. Porque o Atlético vai deixar espaço. E eu não vejo o Grêmio se defendendo. Quando eu falo nessa questão de jogar com o Rômulo, de repente um primeiro homem, é justamente para isso que disse o Claudião. É para dar uma tranquilidade para que o Matheus e o Jean-Pierre possam se preocupar mais em jogar do que ter marcado. Eu acho que amanhã nós vamos ver um grande desafio para os dois laterais do Grêmio. Porque a gente viu contra o Palmeiras aqui, o Dudu em cima do Cortez, ele balançou toda a defesa do Grêmio. Amanhã, os dois laterais do Grêmio, que nós estamos sempre aqui conversando a respeito de desempenho de ambos, amanhã eles vão ter um desafio enorme, porque o Atlético Paranaense joga com dois extremas, vamos usar uma palavra que é meio antiga, mas joga com dois atacantes de lado, né? E eles vão forçar todo o tempo pelas laterais, porque eles sabem que por dentro é muito difícil um jogador só bater o Kahneman e o Jeromel. Então, certamente o jogo deles será amanhã pelas laterais. E por outro lado, se o Renato daqui a pouco buscar neutralizar alguém, o jogador a ser neutralizado é o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães é o cara que dá todo o ritmo desse Atlético Paranaense. É garoto ainda, mas é uma das boas revelações. Ele não foi convocado para a seleção porque ele estava nas semifinais da Copa do Brasil. Tem um fator também, né? Grama sintética. Vocês acham que pode ser um fator até o Grêmio se adaptar a esse gramado? A informação que a gente tem é que a grama não é só sintética. Não é só sintética, tem 70% orgânica. Mas é um piso diferente, é um piso que a velocidade da bola muda e, consequentemente, os movimentos também. E o Grêmio vai precisar de um tempinho, sim, para se adaptar. O Atlético já tira proveito dessa situação toda. É que você está precisando de uma grama sintética. Professor Rospin, mas é diferente dela. A nossa grama sintética aqui dá para dar um passo. Essa está meio antiga. Não mistura tapete com grama sintética. Não. Eu não vou fazer propaganda porque ainda não anunciam aqui. Esta parte dessa grama cenográfica é da mesma empresa que colocou na Arena da Baixada. Não, sim. Só que naquela época ela era aquela baixinha. Ela é mais... essa é a ralinha. Ela é mais fofinha, né? Mas ela é fofa com uma certa consistência. E ela é preenchida diferente das que tem borrachinha, ela é preenchida com fibra de coco. Fibra de coco, né? Então, mas de qualquer forma, o Pauletti falou muito bem. A grande dificuldade é até você adaptar para onde é que a bola vai. O time, né? O time da bola. Depois que adaptar, obviamente, é um jogo onde o passe no chão ele sai redondo, mas é um jogo vivo o tempo todo. Ele falou uma coisa interessante também. O Atlético Paranaense, ele molha a área de ataque. Às vezes tem se eu sou capitão do outro time, ele mora a área de ataque, eu ganho o sorteio, eu vou para o outro lado. Para que eu vou chegar lá. A não ser que tu molhe depois do sorteio do campo. Ou no segundo tempo. Provavelmente no segundo tempo. Mas é um padrão de molhar. E aí a questão de estar acostumado com o gramado. Por mais que esse gramado, ele é muito diferente, por exemplo, é a mesma empresa que coloca, por exemplo, no Zequinha. Só que aquele primeiro gramado que foi colocado no Zequinha era assim, o São José tinha um valor para investir. E o valor que para investir dava só para aquela grama. Aí teve que ser aquela. Então era questão da qualidade baseado no valor que se tinha. Hoje já não é mais o mesmo gramado de São José, já é um outro também que acaba se irrigando para que não tenha tanto calor. E o ponto que o Rospid fala, e eu busquei saber essas informações justamente para poder, no momento da gente não ficar falando daqui a pouco coisas que não condizem com a verdade a respeito dos gramados. E já existe gramado na Itália, por exemplo, na segunda divisão, 100% orgânico, porque ele é muito mais barato. O São José, por exemplo, ele trabalha as categorias de base da manhã à noite, todo mundo treinando. No Beira-Rio, gramado principal, e na Arena, gramado principal, não é possível fazer isso, porque danifica o gramado. Então é uma alternativa. Por que eu estou fazendo todo esse preâmbulo? Porque esse gramado do Atlético, ele já é 70% orgânico. Então ele é muito diferente desses outros gramados que a gente está acostumado a ver os jogos. E o Atlético, conhecendo esse time que o Pauletti e o Rospid estão destacando, tem a importância da velocidade, porque esse Rony é um jogador de muita velocidade. Por acaso, se eu não me engano, nos últimos 22 jogos, o Atlético ganhou 20. Só que o São Paulo eu gostei dessa participação do Alexandre Alexandre. Porque tu disseste uma situação com relação à possibilidade do clube, né? Ele bota o gramado pelo dinheiro que ele tem. Isso é a mesma coisa quando a gente discute formação de elenco. Isso.
Cada um forma o seu elenco de acordo com a bala na agulha que tem no caixa. Então, às vezes a gente reclama e é crítico quando Mas se tu sabe... pode ser criativo, né? Nós já tivemos claro, vários bons elencos com a custo menor. Claro, mas aí tu tem que dar uma sorte danada, né? Não, tu tem que ter um cara competente. Certo, tem que dar tudo certo. Aqui ainda o... Quer ver um exemplo de dirigente que trabalha com pouco e com muito dinheiro? O Pelaipe montou um time vice-campeão da América em 2007 contra o Boca com um custo baixíssimo. E mais, aí em 2013 no Flamengo ele faz um time lá que ganhou a Copa do Brasil, claro, não só ele, todos seus pares de direção, e hoje ele está num outro momento do Flamengo, que é o momento da quem quer dinheiro. Aqui o conterrâneo teu, Bagé, o Júnior de Bagé, ele mandou no 992010949. E se é Júnior e estiver se comportando bem em seguida, vai virar profissional. Vou te Como é que é, Cláudio? Não, vamos lá. 992, olha o ritmo, olha o ritmo. Atenção, pessoal, olha o ritmo. 992010949. Foi como ele mandou aqui para o nosso WhatsApp. Quero saber sobre a questão do Paulo Vitor, que na partida contra o Palmeiras comprometeu bastante. Abraço a todos, em especial ao conterrâneo Alex. Posso perguntar para os treinadores? São treinadores, né? No plural, né? Tem dois treinadores. Tem dois. Eu vou começar pelo Rospide. Como é que chega no vestiário? Tem 2 treinadores e um que jogou muita bola. O Rospide. Segue. Obrigado, não precisava elogiar tanto. Obrigado. Não, era eu, cara. Ah, tá, desculpa. Rospide, como é que chega no intervalo, assim, pô, teu goleiro não passou toda a confiança, mas como é que chega no intervalo para falar com ele? Cara, primeiro que a confiança no goleiro ela não se perde, né? Eu acho que é o trabalho do ano que vai colocar onde ele está. E até esse último jogo, por exemplo, que o Júlio César entrou contra o São Paulo e foi muito bem, já começa a suscitar aqueles questionamentos, pô, mas o outro está melhor, o momento do outro. Mas a gente tem convicção das coisas, né? Começa o ano, sabe que é. Por pior que realmente por mais infeliz, né? Vamos usar esse termo, que ele tenha sido na primeira etapa, depois ele se reencontrou no jogo, né? Apesar que o Grêmio não foi muito... Até porque, né, Hospede, goleiro, a gente sabe que não vai ter um que seja infalível. Exato. Não, todos vão falhar um tu dia. Pode chegar. Sabe qual é a grande diferença? É em que momento que ele falha. Exato. E a confiança não vai acabar nunca. Que momento que ele falha. Então, nesse momento, não vejo a menor possibilidade. É que o comparativo ainda é o Marcelo Groi, né? Se pegar a saída do Groi, ele é um goleiro muito instável ainda, o Paulo Vitor. O Júlio César, ele foi bem agora contra o São Paulo, mas contra o Fluminense o Grêmio estava ganhando por 2-0, ele foi driblar, comprometeu, depois falhou num outro gol e já ficou meio marcado na paleta. Eu tenho uma tese que para mim é muito cômoda. O Paulo Vitor foi muito bem. Mas a minha tese é muito cômoda para mim, porque ele não está jogando ainda. E eu considero que o Felipe Mediolari é o melhor deles, que está lá no banco e volta e meia convocado para a seleção. Tem um fator que é completamente abstrato. Mas aí é muito cômodo para mim, porque ele não jogou ainda. Paulete, só para... aí vem ao encontro do que nós discutimos hoje cedo lá no Toque, só na rádio, de que esse está sendo aprontado, sendo lapidado para a hora que entrar, Mediolaro, está sendo lapidado, trabalhado para a hora que ele entrar, não sai mais. Entrar com toda a condição de não ter como dar errado. O momento não é apropriado para ele ainda, mas logo ali na frente, sim. Bom, e agora a gente vai para o rápido intervalo, Claudião, pega aqui. Porque depois do intervalo, Cláudio Duarte estará na marca do pênalti. Vai dar um bico. Os donos da bola. Cláudio Duarte está na marca do pênalti. A gente está de volta com o Toque de Bola e Donos da Bola. Claudião, você está na marca do pênalti. Diga-lhe. A pergunta ela é da Vitória Corrêa, de Porto Alegre. Claudião, chegar à final da Copa do Brasil é obrigação para a dupla Granal? Não, não pelo nível da competição, por tudo aquilo que a gente já viu nos adversários. Não é obrigação, mas é quase que um direito adquirido. Nós só estamos esperando o lance final dessa maravilhosa participação das duas instituições. E aqui tem alguém que vai torcer, mas torcer mesmo, tanto por Grêmio quanto pelo Internacional. Vou ter 2 camisetas nessa quarta-feira. A gente já vai falar até desse jogo. Mas só um pouquinho. Vou usar aquela meia. O Paulete tem que concluir lá.
Mas fez 2-0, uma vantagem 2-0, outra de 1 não é obrigação. Pelo amor de Deus, é óbvio que é obrigação. Antes da gente falar até do jogo do Inter contra o Cruzeiro, o Paulete, a gente intrometeu na hora que tava falando. Não. Pra não dizer que tu pegou, falou e trancou. Não, o comentário do Claudião foi bem dentro do que eu imaginava. Eu só queria fazer sobre o Paulo Vitor. O Paulo Vitor mostrou que é um goleiro de muita sorte. Porque ele foi muito mal no primeiro tempo contra o Palmeiras, errou 2 saídas de bola. Uma, o William errou a 1 metro do gol e a outra chutou na trave. Isso aí conta também para que o goleiro cresça depois, para o anímico dele e recupere. Vocês imaginam se um daqueles gols tivesse entrado. É verdade. Na Copa do Brasil, vantagem para os dois. Não, mas não é obrigação, segundo o Claudião. Não, obrigação é minha, Diego. Como é que você está vendo esse jogo do Inter agora contra o Cruzeiro? Já não tem o Ayrton Silva, Nico, Sobis? Não, antes me dá o direito de... Tu vai dar um bico com a bola? Não, eu tô louco para dar um balão Deixa na eu bola pegar aqui. então, não, dá aqui. Tô louco para dar Coitado, um balão. cara. Saudade do tempo que jogava No bola. instante em que o futebol torna-se obrigação, a gente esquece dos talentos. O que decide um jogo de futebol? É o talento. Mas é uma vantagem Ele vai muito jogar grande. A bola. vantagem é grande, mas não é uma obrigação. É o obrigação. futebol permite surpresas todo dia. Pô, ganharam fora, no agora caso do que Inter se ganhou fora. acredita que pela competência, pela capacidade técnica individual, pelas formas e as práticas coletivas das duas equipes, eu creio que os dois passam e chegam na final e é o que o Rio Grande do Sul espera. O que eu entendo é que se a gente colocar entre aspas a obrigação... Entre guampas, é isso? Nós vamos concordar que é uma obrigação. Claro. Entre aspas. A tua explicação ela é racional, né? Mas se nós olharmos do ponto de vista assim, vantagem local, qualidade dos times versus... Entre aspas, eu creio que é uma obrigação dos dois chegar. O Grêmio vai jogar fora, tem uma vantagem de 2-0, é mais time que o Atlético está todo desfalcado. O Inter vai jogar em casa, acabou de perder uma eliminação dentro do Beira-Rio, não dá nem para considerar perder outra, sendo que ele joga por um empate. Claro que, na minha opinião, a fumaça do jogo do Beira-Rio é muito maior que a fumaça do jogo da Arena. O Rospide tem uma ideia que é muito interessante lá, que daqui a pouco o Atlético faz 1-0, já começa, vem cá, não dá para tomar outro, muda a pressão. Mas e se ao sair para fazer 1-0 o Atlético toma esse, aí é gelo nos pés. Claro. Mas no caso do Inter tem todo um processo modificado do adversário. Embora o Cruzeiro não venha jogando bem. Tu acha que é uma obrigação da dupla? Pra gente... papo de Pra treinador. gente que é profissional é complicado, né, Claudião? Porque hoje eu escutei o Thiago Nunes falando, eles vivem a expectativa de uma vitória. Aliás, um baita trabalho dele lá. Né? Exato. Então, quer dizer, a gente sempre tem que levar em consideração o que tem do outro lado. Óbvio que o favoritismo se deve ao que se fez no primeiro jogo. Agora, se a gente analisar todo o contexto, o próprio jogo contra o Inter tem vários aspectos diferentes do jogo anterior, desde a mudança do treinador, que gerou toda uma mudança de comportamento lá no Cruzeiro. A gente acompanhou os últimos jogos do Cruzeiro no Brasileiro, já se vê um outro tipo de atitude, né? E o que... Mudança de modelo. Mudança de modelo, e o que se espera é chegar no Beira-Rio, fazer 1-0 e de repente levar para os pênaltis, ou ganhar o jogo no tempo normal. Essa é a expectativa que se cria. Cada um vai brigar pelo seu, e por isso que nesse sentido eu acho que dizer que é obrigação é até se prevalecer, né? Gabriel, sabe que eu não concordo muito com esse baita trabalho que esse treinador está fazendo no Atlético Paranaense. Não gosta? Mas ele ganhou uma Sul-Americana. Ele fez um baita trabalho quando ele jogou na segunda divisão do futebol. Na primeira divisão, o time dele não está bem no Brasileiro. Quando ele pegou um time de primeira linha, que foi o Grêmio, ele pegou o Flamengo em montagem. Em montagem ganhou nos pênaltis. Com os mesmos nomes de hoje. E merecia ter perdido o jogo. Mas com os mesmos nomes de hoje. Mas não era o mesmo time que está jogando agora. Aí ele pegou o Grêmio, tomou um sacode aqui, pegou o Boca Juniors na Libertadores, tomou um sacode também. Eu não estou diminuindo. Só pegou time mais ou menos. Não, né? mas o que eu estou dizendo é que o baita trabalho que ele faz... Um time que tu disse que é menor. É menor ainda. Para ele dar o salto de qualidade, falta ainda muita coisa para ele. Por isso que eu boto assim, a obrigação, entre aspas, um favoritismo do Grêmio, é porque o Grêmio é muito maior. Mas é só lembrar que estava 0-0 o jogo contra o Grêmio e teve bola na trave do Grêmio, o Atlético chutando. O jogo, ele não se decide por A ou B, ele se decide por uma somatória de méritos e de dificuldades. Agora, qualquer um pode criar chance para ele,
positiva. Como pode entregar um jogo. Já teve quantos zagueiros, meio-campistas, goleiro, frangueiro, quantos entregaram já? Agora a gente O sabe jogo faz parte. os treinadores também, eles têm aquela, quem eu vou colocar, quem eu vou escalar. Daí ele já sabe quem ele vai Isso colocar. é uma classe que eles se unem. Eles se unem muito? É, por isso que a gente deixou um... Quem dera, né, que fosse essa classe. Agora, o que ganha o Inter, por exemplo, com o Nico, professor Rospídio, ou o que ganha com o Sobis? Porque é uma dor de cabeça boa pro Odair isso, não é? Não, eu acho que qualquer um dos dois jogadores, a gente falar em termos de qualidade de carreira é bem complicado. Então, eu respeito pelos dois. Agora, uma opinião particular, eu pessoalmente, eu prefiro o Nico Lopes. Acho que o Nico, ele já mostrou no Inter, em outros momentos, o potencial que ele tem e, por vezes, ele carece de uma continuidade. Agora, é só uma opinião, eu acho que o Odair, sim, também está fazendo um grande trabalho. Né? Eu acho que esse mérito desse momento do Inter muito passa pelo Odair e, obviamente, ele que está no dia a dia vai saber optar pela melhor formação. Só para botar uma pimenta nisso, o Pauletti discorda que o Thiago Nunes tenha feito um bom trabalho. O Thiago Nunes é campeão da Sul-Americana. O Odair não ganhou nada. Não, eu e eu concordo ele que o Odair faz um grande trabalho na Série B. A gente discute muito essas situações, né, das críticas ao Odair. E eu concordo em alguns pontos da postura que em determinados jogos o Odair colocou o time, principalmente quando ele joga fora e contra o Flamengo no primeiro tempo no Beira-Rio. Mas o Inter só está nesse patamar também graças ao Odair. Né? O Odair conseguiu fazer jogadores que a gente não apostava que fosse jogar isso. O Edenilson nunca jogou na vida dele o que ele está jogando no Internacional hoje. É óbvio que tem também. Quem é o Rodrigo Moledo de 3, 4 anos atrás? Era um jogador que passou 3 vezes no Internacional, ninguém dava bola para o Moledo. O Moledo hoje é um zagueiro incontestável, que muitas vezes está se pedindo, inclusive em seleção brasileira. Então, esses encaixes, eles foram conseguidos pelo Odair. O Rodrigo Dourado passou a ser um primeiro volante de exceção. Não é aquela coisa de joga de terno. Não, o negócio dele é colher a fruta, ele não tem que fazer o doce. Entrega a fruta para quem sabe fazer o doce. O Rodrigo Lindoso nunca foi primeiro homem na vida. Está jogando como primeiro titular absoluto. Claro que a gente coloca esses méritos na conta do Odair também, né? O Inter chegou onde está graças a ele. Né? O Edu César mandou aqui no WhatsApp, fez a brincadeira do Gabriel Barros, tu vai fazer isso aí pegável. Eu tenho certeza que vai. Ou o Cris Corrêa. Não, mas é que não não tem que melhor chamar ele de Gabriel. Tu quer ser chamado de Cris? Cris Corrêa, não. Bagé, Claudião, Paulete e Rospídio. Já que a pergunta marca do pênalti era se era obrigação, ele pergunta se de 0 a 10, qual a possibilidade da Grenal na final da Copa do Brasil para vocês? Para mim, 11. Já é Grenal. Ah, já é? Já é. Para mim, 8. 80% de chance. 11. Claro, 70%. Eu vou no 7 também. Ah, tá bom, o pessoal tá confiante. Eu iria com 8. Os dois treinadores aqui não dá. Não, porque a gente respeita o outro lado, né, cara? Aliás, se fosse alemão, o antigo muro seria muro de Claudião, não seria de Berlim. Não, a gente respeita o outro lado, só isso, pessoal. Não, mas eu não estou desrespeitando, mas eu estou confiando naquelas armas que tem. O Grêmio tem uma vantagem de 2-0. Joga mais que o Atlético Paranaense, isso é um fato. Em momento algum... E o Internacional está vacinado pela eliminação que teve no Beira-Rio. O senhor está interpretando o Rogério Ceni não está jogando equivocada. Tudo isso com o time do Cruzeiro. O senhor está interpretando de forma equivocada. Em momento algum eu quis dizer que foi com relação ao senhor esse posicionamento. Só não, mas é que eu tô criticando a tua análise. Gabriel, sabe que a gente está falando do Cruzeiro, eu estava comentando antes, o Rogério Ceni disputou 9 pontos, ganhou 7 até agora. Não jogou bem, o Claudião ontem até falou, o Vasco poderia ter ganho, né, Claudião? Teve pênalti. Ele empatou com o CSA. Mas ele já mudou a cara do time. Ele botou o David, que era banco, que joga parecido com o Pedro Rocha, bem parecido. O Fred está recuperado. Amanhã eles vêm aqui para morder o garrão e classificar. E a gente vai falar muito sobre isso amanhã. Não, mas antes disso, só para que os amigos amanhã já venham preparados. Nós vamos discutir o novo modelo, a nova formação tático-estratégica da equipe do Cruzeiro, jogando com o Robinho como segundo volante. Então a gente vai falar sobre isso. Bagé, Deu, acabou. Na Rádio Bandeirantes está chegando o Guilherme Bauer com o Rádio Livre e às 6 da tarde tem o Band Sport Show. E amanhã, já às 5h30 da tarde, a gente vai abrir o Jogo Aberto direto lá do Gigante da Beira-Rio. E amanhã, tudo essa decisão de Copa do Brasil para a dupla Grenal, mas agora você fica com o RS Acontece. André Machado, Gabi Lerina, tudo bem, pessoal? Tudo bem, Gabriel? Ansiosos para a quarta? Eu tô, né? Eu também. Vocês estão ao contrário, o André tá de azul e a Gabi de vermelho. Para ver que a gente é bem imparcial. Bom programa para vocês. Por dentro, todos nós somos vermelhos, então não tem diferença aí. Bom programa para você. Obrigado, um abraço, Bagé, Gabriel, a todos que estavam aí no Donos da Bola.